Seja muito bem-vinda a este canal, Diva Internacional. Sou Nayara Ferreira, sua nutricionista e fitness coach que ajuda a mulherada fora do Brasil a chegar no shape. E o negócio é o seguinte, hoje nós vamos reagir ao vídeo do pastor Iago. O que eu tô reagindo ao vídeo de teologia? Não é de teologia, mas ele entrou na minha área. Ai, as blogueiras devem ter formado pra ser nutri, né? Só pode. E nós vamos assistir isso aqui junto, porque tem alguns pontos que eu discordo do pastor. E eu acho que só tá falando isso, que só tá fora do shape, viu, pastor? Mas vamos assistir aqui junto. Eu fiz um comentário lá, inclusive, e a galera engajou bastante. E, obviamente, dentro de um comentário a gente não consegue, né, destrinchar e colocar todos os pontos que suportam a informação que eu coloquei ali. E o pessoal mesmo veio aqui no canal e pediu, pô, grava um vídeo sobre isso. Então nós vamos fazer um react aqui completo. Quando o pastor fala sobre obesidade, comelança e pecado, vamos ver aí quais são os pontos que, quando a gente olha pra nutrição, não fazem muito sentido. E um disclaimer aqui, tá? Sou membro do canal, gosto demais do pastor Iago, já odiei ele pra caramba quando eu descobri ele através do Ícaro de Carvalho, porque ele falava mal de tudo aquilo que eu acreditava, que eu tinha construído a minha fé em cima da areia, e oro pela vida dele, pela vida da família dele, que o Senhor continue abençoando ele e esse canal, e faço questão de ser membro pra apoiar, pra dar suporte, porque acho que se não fosse por isso daqui, pela vida dele, pelas redes sociais, eu talvez estaria aí no, como ele mesmo fala, caminhando ao inferno enquanto temos as nossas almas amaciadas, né, por uma falsa mensagem do evangelho, por essas teologias da prosperidade e do coaching. Vamos assistir o vídeo juntos e vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. E é o seguinte, eu vou reagir a uma reação dele a um vídeo, tá? Então vamos lá. Vamos lá aqui para um que o Gabriel Tuller me mandou aqui pra reagir. Se a gente tá dentro da igreja, alguém acende um cigarro, você pensa o quê? Meu Deus do céu. Escandaliza. Eu penso que o desgraçado é muito mais educado, viu? Porque quer não, se fumar em público, foi mal. Você que é fumante aí, todo respeito a você que é fumante, mas se você fuma em público, você é uma pessoa desagradável. Você fede. Você não sabe, seus amigos não te dizem, mas se você fuma, você fede, viu? Dá pra conhecer o fumante pelo cheiro. Eu tenho colegas fumantes, os amo muito, queria que não fossem fumantes, até porque minha vozinha morreu de efizema pulmonar por causa de cigarro. Então não fume não que faz mal. Fuma não, pô. Cigarro dá câncer. Mas você que é fumante, você fede. Desculpa aí. Você não tá sabendo disso não. Seu dente é podre. Seu hálito é horrível. Do dente é ótimo. Concordo. Não fumem, pelo amor de Deus, né, gente? Não, é extremamente desagradável. Não tem nada mais desagradável que alguém que fuma. E a pessoa, ela não consegue sentir o cheiro da própria caatinga, na própria roupa, na barba. É desagradável. Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Não, vai fumar lá na sua casa. Seu hálito é horrível. Não fume não. Então se alguém, imagina, o cara tá dentro da igreja, do nada, acende um cigarrão, ó, no meio do culto aqui, ó, mete o cigarro no meio do... Pô, meu irmão, tu tá desesperado, né, por não aguentar. Mas vamos ver aqui qual é a meditação aqui do rapaz. Mas a gente senta na mesa com pessoas muito acima do peso que ainda fazem chacota daquele pecado de não cuidar do templo do Espírito Santo e acha que aquilo não é pecado. Aí vamos lá, tá? Você vê que esse cara, ele tá falando sobre um grupo específico. Ele tá falando sobre pessoas que, aparentemente, são bem conscientes acerca da situação. Ele tá falando, a galera senta, a galera come muito, a galera faz chacota. A maioria das pessoas aí, vamos lá, né, gente? Vocês que estão me assistindo, as pessoas com que convivemos, a maioria delas, são essas pessoas. São as pessoas conscientes acerca do problema, são as pessoas que sabem o que deveriam estar fazendo e não estão. Então dá pra entender qual que é a persona, qual que é o grupo específico que essa pessoa, ela tá se referindo, tá? Isso é uma percepção minha aqui. Vamos lá, vamos continuar. Comi demais hoje, bate até na barriga. E ri, todo mundo ri. É, isso daqui, assim, ainda mais eu fui crente a vida inteira, nossa, isso aqui era a coisa que eu mais vi até hoje. Também sou presente dentro de uma comunidade, né, dentro da minha igreja aqui. O acesso à informação hoje é infinitamente maior. Eu moro num país rico, né, eu moro no Canadá. A gente vê essa questão da chacota. Então, nesse grupo específico não é uma questão de falta de, nossa, eu não sabia. Especialmente depois da Covid. Vamos continuar aqui. Então, se ser obeso não é pecado não, tá, gente? Você pode ser obeso por muitas circunstâncias diferentes. Eu concordo que ser obeso não é pecado, até porque a obesidade, ela é uma doença, ok? Ela tem um CID dentro da OMS, ela é uma doença, que ela traz outras comorbidades associadas. Isso quer dizer que não existe obeso saudável. Ah, mas os meus exames... Tá, mas os exames, tecnicamente, eles não são os únicos preditores de saúde. A ausência de doença não significa saúde, que fique bem claro. No caso da obesidade, não tem nem ausência, a doença já está presente. No caso de pessoas em sobrepeso, ninguém passa por isso da noite
pro dia. É uma progressão. Que ainda não tem o diagnóstico da obesidade, não chegaram nesse IMC e ainda não estão com comorbidades associadas, não usem a questão, mas os meus exames não estão alterados. Com toda certeza tá. Muito embora você esteja ainda dentro dos valores de referência. Para você ter uma ideia, a insulina basal, que é através do desbalanço desse hormônio, vamos colocar assim, que você vai ao longo do tempo cursando com resistência à insulina, que é a base para desenvolvimento de síndrome de ovários policísticos, pré-diabetes, entre outras comorbidades. Você tem uma faixa, uma variação aí de uma insulina normal, ela poder estar a 3 até 21. A diferença é muito grande. Uma insulina basal acima de 10 unidades internacionais já está associada com esse excesso de peso, já é algo que a gente olha para aquilo dali e fala, isso daqui precisa ser tratado, já não espera chegar lá no 20 não. Fora uma questão de autonomia, a pessoa que tá com excesso de peso, que tá 10, 15, 20 quilos acima do peso, cara, ela não tem fôlego para subir uma escada, ela não consegue cortar a unha do próprio pé. Se a casa estiver pegando fogo, ela tem que pular pela janela do banheiro, ela não passa na janela. Então a ausência de doença não significa ter saúde. Isso fique bem claro. Por hora ainda estou concordando com o pastor Iago. Por muitas circunstâncias diferentes. A gente vive num ambiente que você não precisa ser guloso para ser obeso. Eu acho que essa é uma correlação muito tosca, né? O cara é obeso porque é guloso. Às vezes o cara só tem uma alimentação ruim. E aí beleza, ter uma alimentação ruim não é bom para você. Tem uma alimentação boa. Mas obesidade não vem apenas por causa de comer demais. Mas o comer demais está presente. Nós não podemos retirar do indivíduo a autorresponsabilidade que ele tem sobre a própria condição que ele se encontra, salvos pouquíssimas exceções. Até porque se você tira essa responsabilidade, você também tira a solução desse problema. Porque a única pessoa que pode fazer o processo in reverse, como se diz, ao contrário, ou seja, emagrecer e melhorar esse estilo de vida, é aquela própria pessoa. A gente precisa sim de um volume alimentar crônico por muito tempo, excessivo. Não obstante, cirurgias que deveriam ser usadas como último recurso para tratamento desse excesso de peso, como as bariátricas, ou, por exemplo, um procedimento menos invasivo, que é o balão intragástrico, todas se resumem na diminuição e não só, mas na diminuição do volume estomacal. Ora, se a pessoa não come demais, se ela não é tecnicamente gulosa, como que há essa expansão desse órgão a ponto da cirurgia corretiva ser a redução daquilo dali? Você tem também medicamentos como o Mounjaro, como o Ozempic, que eles vão também mediar o apetite desse indivíduo, para forjar esse indivíduo a comer menos. Então, sim, precisa comer muito. Essa é a primeira coisa. Outro detalhe que dá suporte é a questão matemática do ganho de peso. A fim de que você ganhe 1 quilo de gordura, você precisa consumir 7.700, gente, é muita coisa, 7.700 quilocalorias acima do que você precisaria para sobreviver. Se a gente pega uma mulher, 1,60m, 60, 65 quilos, acima dos 30 anos, sedentária, porque vamos lá, nós não temos como dividir o ser humano. A fisiologia está conectada com o comportamental, com o emocional. Nós somos interligados. Automaticamente, uma mulher que ela tá passando por um processo de ao longo dos meses e anos ela vem ganhando peso, essa mulher ela não é ativa fisicamente, ela é sedentária. A partir da Revolução Industrial e essa vida moderna, ela trouxe cada vez mais pro cotidiano do ser humano o sedentarismo. Então, antigamente, por exemplo, até quem é de 1990 aí, eu entregando a minha idade, gente, eu fico chocada que eu sou mais velha que o pastor Iago. Eu tinha que falar isso aqui, porque o pastor Iago parece que ele é, né, porque eu acho que ele é pastor, né, e dá essa coisa assim de pastor, sabe, coisa, enfim, voltando. Antigamente a gente rodava a maçaneta do carro ali pra subir o vidro. Hoje você só encosta no botão, né, no vidro do carro. Capaz que já deve ter até carro com comando de voz pra subir o vidro. Se você pega essa mulher desse exemplo, o gasto energético dela, vamos colocar aí bem superestimado aí, 1.700 quilocalorias. Acima dessas 1.700, ela tem que consumir mais 7.700 para ela ganhar 1 quilo de gordura. Se você pega uma mulher que tá 30, 40 quilos acima do peso dela, que é a coisa mais comum de se ver hoje, são mulheres de 1,5 m, 1,60 m, com 3 dígitos na balança. Você tem mulheres com 60, 70 quilos acima do peso dela, ela pesa o dobro do que ela deveria pesar. Esse coração, esse intestino, esse cérebro, esse pulmão tá trabalhando com o dobro da carga. É por isso, pessoal, que não existe obeso saudável, como eu
provavelmente já mencionei aqui no início. Mas esse excedente de 70 quilos acima do teu peso normal é resultado de mais de 500.000 quilocalorias acima do que esse indivíduo precisaria. É óbvio que isso daqui é espaçado em anos, né? Ninguém chega a um quadro de obesidade, já tá 70 quilos acima do peso em um ano. Isso daqui muito provavelmente foi dividido ao longo de uma década, ao longo de 8 anos, ao longo de muito tempo. Então, sim, a pessoa ela precisa comer bastante para ela chegar a isso daqui. E se a gente tá falando desse grupo específico que, como eu disse lá no início, de pessoas que são conscientes, de pessoas que não estão abaixo da linha da pobreza, de pessoas que fazem até piada, isso é um comportamento sim irresponsável, preguiçoso, e todos esses comportamentos que culminaram, que podem culminar na doença, me parecem que são pecados, sim. Vamos continuar. Você pode não comer demais, mas ter um superávit calórico muito alto. Você imagina um cara que come, sei lá, um hambúrguer de manhã, no almoço, come um hambúrguer no jantar. Maluco, hambúrguer, dependendo do hambúrguer que você pega ali, come umas castanhas. Sobrou castanha aí, ô Thiaguinho? Me dá umas castanhas aí. Joguei pra mim as castanhas, joguei. Não, sobrou não. Vindo, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é castanha, a gente tá comendo aqui uma castanha aqui, ó. Isso aqui é de castanha? Deixa eu ver, tem um restinho aqui, tá? Isso aqui de castanha. Você acha que alguém que come isso aqui é guloso? Esse negocinho aqui? Deve ter umas 300 calorias de castanha aqui. Tranquilamente. Tô exagerando, Thiaguinho? Deve ter. Castanha é muito calórico. Muito. Porque é muito gorduroso. Se tu come aqui vamos supor que tu come assim uma mão cheia de castanha. Calma, eu vou fazer o fact check aqui, ó. Quantas calorias tem 300 gramas de castanha? É legal? É massa? É uma refeição ali. Vai comendo no carro ali e tal. 300 gramas de castanha de caju é quase meio quilo. É muita coisa. No vídeo aqui do pastor Iac, ele mostra a castanha, aquilo ali não tem 20 gramas. Inclusive é só uns farelo velho. É impossível que o indivíduo coma meio quilo de castanha, não especialmente se você tá beliscando nesse comportamento automático, se você não tem uma rotina alimentar estruturada e você come o que der na hora que der, sem prioridade. Então assim, você vai me falar que isso aqui também não é preguiça, né? Não tá associado à facilidade, à falta de prioridade com a tua saúde, com o templo do Espírito Santo, que isso inclusive reflete uma irresponsabilidade em como você cuida da tua família. Aquela história da máscara, né, de oxigênio. Você coloca primeiro em você, dentro do avião, para depois você colocar nas outras pessoas. Então, o cuidado que você zela, o que você ensina para os seus filhos, como você performa a tua vida na igreja, inclusive, isso também depende do teu corpo físico, porque é nele que você habita. Então, se não há essa preocupação, se você tá literalmente, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vou deixar essa aí pra você pensar na sua quadra, tá? Contudo, por mais que seja fácil o consumo disso daqui, a pessoa que ela está com sobrepeso e obesidade, ela não vai comer 300 gramas de castanha. Por quê? Porque existem alimentos infinitamente mais palatáveis do que castanha. E mais baratos. Inclusive, ela não tá comendo 300 gramas de castanha. Ela tá comendo 300 gramas de chocolate. É isso que ela tá comendo. Então, vamos lá. 500 gramas de castanha de caju. De caju. Plau! Tem 600 calorias a cada 100 gramas, mano. Não. 300 gramas de caju, tem cerca de tal. Tá errado aqui a frase. Calma aí. Que a frase tá ruim. Ó, uma porção típica de castanha de caju, equivalente a 30 gramas, ou seja, uma mão pequena de castanha de caju, tem 180 calorias, mano. Entendeu? Uma mãozinha de castanha de caju, 180 calorias. O cara que compra um bicho desse aqui, ó, eu comprei, tinha meio quilo de castanha de caju. Meio quilo. Fui viajar, deixei no carro ali no cantinho, fui viajando, comendo aqui, ó. Se 30 gramas tem 130 gramas, tem quase 2.000 calorias, mano. Entendeu? Tu tem as calorias de um dia, nem 3 gramas de castanha. Eu não quero comer mais que não. Leve de mim isso aqui. São quase 1.700 quilocalorias de fato em 300 gramas. Mas aí é a questão da atenção àquilo que você tá fazendo. Eu costumo falar que nós temos muito mais atenção, cuidado e sabedoria na hora de manejar as nossas finanças do que na hora de manejar o que a gente põe dentro da nossa bolsa. Você pode ter ali R$2.000 dentro do seu carro e você fala, com esses R$2.000 eu preciso pagar as contas da semana, e você tá em viagem. Mas só porque você tá olhando ali para aquele dinheiro na sua frente, aquele dinheiro é de pagar conta, você vai pegar aquele dinheiro e gastar? Muito provavelmente não. Porque por mais que você esteja olhando, você esteja com vontade de gastar, você esteja em viagem, você pensa o seguinte: eu tenho conta pra pagar. Eu não posso pegar esse dinheiro e gastar porque esse dinheiro é das contas. Então, maluco, porque o cara é obeso e aí esse pecado de ser obeso, maluco, não dá pra dizer que é pecado ser obeso. A gente vive um ambiente de alimentação fácil, de muito ultraprocessado. Você não tem que ser guloso, você só tem que ser desorganizado. Bom, eu discordo, né? Tem que ser desorganizado, você tem que ter falta de prioridade, de falta conscientização acerca de todo esse cuidado da sua saúde, dos seus. Usar a rotina, desorganização, o tempo como justificativa de você não cuidar da base que te sustenta é você ter os conceitos todos errados. Em se tratando da obesidade, ela é uma doença multifatorial.
multifatorial, influenciada por fatores genéticos, epigenéticos. O que é isso? É uma modulação genética através dos nossos hábitos, ou seja, o que a gente faz, as nossas decisões são capazes de alterar os nossos genes. Fatores psicológicos, metabólicos, mas o cofator principal é o estilo de vida. Vamos seguir aqui. Você não tem que ser guloso, você só tem que comer mal. E muitos de nós somos convidados a comer mal o tempo inteiro. Porque comer bem é mais trabalhoso, comer bem é mais caro. Então comer mal é mais barato, certo? Existe uma questão, às vezes, até de uma questão financeira. Eu tô tentando manter aí minha dieta direitinho, comer o arrozinho com frango, não sei o quê. Maluco, comer fruta, comer... Você já viu o quilo do morango, meu patrão? Então, pastor... Mas o pobre não precisa comer morango, especialmente em se tratando de Brasil. Você tem pé de manga na rua, pé de caju, de goiaba. É comum ter no Brasil hortas comunitárias, ou a pessoa ter a própria hortinha ali no fundo de casa. Você pode comer uma banana, você pode ir para uma laranja, mas uma alimentação saudável e balanceada, ela cabe em qualquer orçamento. Eu venho de uma universidade federal e eu vou te falar, o que a gente passa com o professor colocando a gente para fazer dieta, para atingir todas as metas de nutrientes, proteínas, de fibra, baseado na cesta básica do brasileiro, você não tem ideia. Então é possível você encaixar uma alimentação balanceada em qualquer cenário. Ademais, tendo em vista que já expliquei aqui a questão desse excedente calórico, desse volume alimentar, alimentos ultraprocessados, eles têm uma menor saciedade, eles são mais densos, o que significa que às vezes você come um volume pequeno, mas isso agrega um montante calórico significativo. Mas mais significativo ainda é o que você tem que comer de um ponto de vista crônico associado a hábitos completamente desalinhados mais vezes ao dia. E isso por essa falta de saciedade que o alimento ultraprocessado ele agrega. Então a pessoa come daqui 1 hora, daqui 1h30, ela tá com fome de novo. Então ela acaba comendo mais. Quando você coloca isso também na ponta do lápis, isso gera um volume alimentar maior do que se aquela pessoa estivesse comendo comida de verdade. E isso é algo, inclusive, que eu ouço até das minhas próprias clientes. Olha, eu vou te falar, eu já tive situações bem bizarras, assim, nessa minha década, né, atendendo em consultório, de, às vezes, cliente psiquiátrica, né, jogar a dieta, assim, em cima da mesa e falar que eu não sabia que eu tava fazendo, que onde já se viu, ela ia comer aquele tudo e ela ia conseguir emagrecer. Sim, porque comida de verdade tem uma densidade calórica infinitamente menor quando você olha para alimentos ultraprocessados. O que significa dizer que essa pessoa vai comer menos também ao longo do dia. É muito comum ouvir de clientes falar o seguinte, nessa primeira intervenção, nossa, parece que eu não tô dando conta de comer o que eu preciso, eu vou emagrecer. Tem essa insegurança gerada, que vem também de uma falta de conhecimento. Mas se você come mais vezes, você também vai gastar mais. Tem gente que me fala, o acompanhamento contigo se paga. Especialmente em se tratando desse contexto inicial que a gente tá falando aqui, desse grupo específico de pessoas, não são pessoas na linha da pobreza, falando, cara, o que eu deixei de comer de besteira, de parar em cafeteria, de pegar café em Starbucks, de bebida alcoólica, de sair pra comer fora, que é muito mais caro. O que isso me economizou, paga o acompanhamento profissional e ainda sobra. Como é que é? Então comer bem, comer de uma maneira saudável é possível de ser encaixada em qualquer orçamento. Muito embora haja uma correlação entre a pobreza com a falta de conhecimento, a ignorância literalmente, e o aumento da obesidade, isso não é uma relação de causalidade. Se você olha, por exemplo, para países ricos como os Estados Unidos, 12% da população é pobre, mas 40% dessa mesma população está obesa. Isso a gente falando de obesidade, sem contabilizar os que estão acima do peso, com sobrepeso. Ao passo que o mundo ficou mais rico, ele também ficou mais gordo. E isso não afeta apenas a um indivíduo com obesidade, mas toda a sociedade como um todo, e vimos isso claramente na época do Covid. Será que se nós não vivêssemos dentro da pandemia da obesidade, toda aquela situação de lockdown, de briga, de vacina, de decadência econômica, todo o caos que vivemos, empresários que quebraram, o nível de doenças mentais aumentou significativamente, será que teria acontecido a mesma coisa se a gente não tivesse vendo essa pandemia de obesidade? Tendo em vista que um dos principais grupos que eram acometidos com a piora da doença e iam a óbito eram obesos,
e pessoas com baixos níveis, baixa quantidade de massa muscular, ou seja, sedentários. Massa muscular é o órgão da longevidade, é a tua poupança de emergência. Pessoas com mais massa magra, elas têm melhores prognósticos com relação a qualquer fatalidade ou doença que elas venham a cursar, são infinitamente superiores àquelas que não têm. Aí, se você, né, tem um indivíduo responsável e tal, você tem a tua reserva de emergência para no caso de você perder um emprego, alguma coisa assim, mas você não tem a tua reserva de saúde vital para a tua fisiologia, que é massa muscular. Por quê? Porque não faz absolutamente nada. Nós fomos feitos para o movimento e não existe justificativa, especialmente para um indivíduo que vive num clima tropical como o do Brasil. Cara, você tem ideia que aqui eu tenho um cliente que vai pra academia ou que tem que fazer um cardiozinho e ela sai na rua no menos 20 graus pra andar, porque senão inclusive surta. Eu não tenho dinheiro pra ir pra academia. Faça algo com o peso do teu próprio corpo. Inclusive, se você tá me assistindo aqui, você tem acesso a recurso, você tem acesso a aula de graça no YouTube. Não há justificativa pra continuar com um estilo de vida que coloca o templo do espírito, a sua saúde, em detrimento. Tem um vídeo que eu vi do Luciano Subirá, eu sei que é um vazio meio controverso aí pra galera do calvinismo, enfim, mas eu vou colocar pra Thaís colocar aqui pra nós, Thaís, porque o que ele vai falar especificamente nessa parte desse vídeo, onde é um testemunho que ele traz sobre esse pastor, não colocando em questão o que ele traz. Se você não acredita, pegue quiçá a analogia. Cara, se isso daqui, especialmente se você for cristão, não der um estalo na tua cabeça, meu Deus, solta aí pra gente, Thaís. Olhei pra ele e falei, tá se cuidando, hein? Mas só queria me apresentar e tal. No que eu falei, tá se cuidando, ele olha pra mim e fala, quantos anos você tem? Eu sempre brinco, quando um cara com mais de 60 perguntar a sua idade, ele vai te dar sermão. Aí eu já pensei, cara, deu ruim, já começamos errado esse negócio. Do pé esquerdo. Eu falei, nem queria falar disso, agora o cara já vai me dar lição, já tava esperando. Aí eu falei, 41 na época, né, era o que eu tinha. Ele falou, não, tô perguntando sua idade, que quando eu tinha 44 anos de idade, ele falou, eu achei que você tava perto dos 40, ele falou, eu morri. Eu falei, você o quê? Eu morri. Como assim morreu? Aí ele falou assim, não, meu corpo entrou em falência, os médicos me reanimaram 5 vezes, nas primeiras 4 eu voltei. Ele falou, na quinta eu não voltei mais. Eu, como é que você sabe que você não voltou? Eu brinco, não é todo dia que você conversa com o que morreu, né? Eu sou muito curioso, já conheci vários, tá? Ele falou, porque na quinta vez eu me vi saindo do corpo e tudo que aconteceu, a partir daquele momento, eu assisti fora do meu corpo. Meu espírito estava fora do corpo. Ele falou, minha versão bate nos mínimos detalhes com a da minha esposa e a do médico de tudo que aconteceu na sala. Então ele falou assim, eu vi o que ele falou quando tirou a minha aliança, entregou para ela, eu vi que horas eram no relógio quando ele assinou o laudo da minha morte. Ele falou, eu tenho o laudo da minha morte. E ele falou, é o mesmo horário que está lá. Ele falou, a história bate nos mínimos detalhes. Bom, para encurtar, sem dar muitos detalhes, ele disse, Jesus apareceu atrás de mim e sussurrou no ouvido dele dizendo o seguinte, você é um suicida. Cara, quando ele falou isso, eu já sabia para onde ia a conversa. E Jesus falou para ele assim, eu tinha um plano extraordinário para a sua vida, mas você abortou porque nunca cuidou do seu corpo. Quando ele falou chegou nessa parte, eu falei, para, você era gordo? Tipo assim, vamos conversar direto aqui sem pisar em ovos comigo? Ele falou, não, mas eu nunca cuidei do meu corpo. Então ele falou assim, eu não dormia, toda noite era vigília de oração. Ele falou, dormia de 2 a 3 horas para buscar a Deus. Viajar, pregar sem me dar descanso, jejuava sem nenhuma sabedoria para entrar e sair. Foi, meu corpo não aguentou. Eu lembro que eu larguei estilo meus amigos carioca da Baixada, caraca. Eu falei isso, ele falou assim, calma que fica pior. Você já pensou então sobre essa perspectiva? Que essa brincadeirinha, que achar legal estar acima de peso, que não achar que é tão sério assim que os teus exames não vieram errados. É engraçado como que a maioria das pessoas, infelizmente, tomam a decisão correta quando essa é a última possível a ela. Quando o médico fala assim, é diabetes, é doença renal crônica. Você tem que ficar ligado numa máquina agora 3 vezes na semana. E se você faltar a tua hemodiálise, você morre. Eu trabalhei 3 anos no Brasil como nutricionista nefrologista, responsável pela parte da nutrição de pacientes em diálise. Não queiram chegar até esse ponto. 90% daquelas pessoas que estavam ali com uma vida miserável, afetando a vida dos seus familiares, inclusive, estavam ali por conta de todo um estilo de vida, que começaram com excesso de peso, que culminaram em pressão alta, que depois foi para um diabetes, até que chegou na função renal. E essas pessoas perderam a função renal. E rim não é igual o fígado que vai se regenerando, não. Inclusive tem até um limite também. Mas vamos continuar aqui. Aquilo do kiwi, acabou.
Meus filhos comiam kiwi, eu tô quase proibindo de comprar kiwi lá pra casa. É tudo comer maçã e acabou, banana. Tem uma questão financeira também. Tem uma questão de tempo, de vida, de preparo, sabe? O cara, às vezes, tem uma vida muito corrida. Existem muitos motivos pelo qual alguém pode ser obeso. Tempo e vida de preparo, aí eu volto na questão das prioridades, né? Fora algumas tendências naturais, também tem que olhar do outro lado, né? Como se a obesidade fosse uma coisa que caísse do céu, ou não tem um controle sobre a obesidade, não é? Você tem que ter superávit calórico pra ser obeso. O cara chega assim, não, eu não como nada e sou gordo. Eu não como nada e sou gordo. Aí você liga pra academia de Genebra e avisa que você quebrou a lei da conservação da massa, certo? Porque é impossível você ser obeso sem superávit calórico. Comendo mal, superávit calórico é muito fácil de conseguir. Ah não, mas é porque eu tenho uma tireoide ruim. Sim, comendo mal, ele é bem mais fácil de ser atingido. Nós estamos falando de obesidade, de um IMC acima de 30. Esse superávit calórico também está associado a um volume alimentar alto e a hábitos completamente deturpados, onde a base dos mesmos é a preguiça. Maluco, tua tireoide se chama coxinha. Entendeu? Deixa de conversa. E você sabia? Informação aqui, ó. Informação inútil que inunda esse canal, né? Muitas vezes. Sabia que apenas no Brasil é essa correlação tão íntima entre tireoide e obesidade? Isso cresceu no Brasil por causa do Ronaldinho, porque quando ele apareceu obeso no Fantástico, a revelação que foi feita que era por causa do problema de tireoide dele. E aí começou a crescer essa correlação cultural entre tireoide e obesidade. Mas fora do Brasil, isso não é uma coisa tão popular. Se você criar uma correlação entre tireoide e obesidade aí, a correlação é muito pequena. Então você não é gordo por causa da sua tireoide, você é gordo por causa da sua coxinha, certo? Hambúrguer, entendeu? Então assim, ó, vamos deixar de ser maluco também. Ninguém engorda sem superávit calórico, mas o superávit calórico é muito fácil de conseguir. Então para de tratar todo gordo como se os gordos fossem tudo pecador, pô. Pecador são, não quero dizer assim, os gordos são pecador porque são gordos. Coitado desorganizado só. Mas vamos continuar aqui. Não é só uma questão de desorganização. A nossa fisiologia, ela foi preparada olha como Deus prestou atenção nisso, né? Na hora de nos criar, por que será? Para manter um equilíbrio e uma homeostase desse peso também. Pra você ter ideia, o hormônio que regula, por exemplo, a nossa saciedade, a leptina, ele é produzido nas nossas células gordurosas. O que culmina em, se aumento dessa produção dessas células gordurosas, a maior liberação dessa leptina para nos induzir uma maior saciedade, para que a gente coma menos e esse peso seja diminuído ou até mesmo regulado. Em indivíduos normais que não têm genes ou que foram alterados ao longo da vida por conta da epigenética e do estilo de vida, ou que não estavam associados a uma genética prévia, por exemplo, filhos de pais obesos, então se você não quer isso para os seus filhos, comece cuidando de você e não só a mãe, mas o pai também. Pessoas que não têm esse gene muito expresso, à medida que ela come um pouco mais, ela tende a aumentar o seu NEAT. O que é isso? É o valor calórico que não está ligado à atividade física. Isso que eu tô fazendo aqui com as minhas mãos, por exemplo, é o que consideramos ali dentro do NEAT. Eu gasto energia, mas eu não tecnicamente estou fazendo alguma atividade física nesse momento. Então essas pessoas, automaticamente, elas tendem inconscientemente a aumentar esse NEAT, a se colocarem numa posição de fazer mais coisas ao longo do dia, a fim de haver uma compensação calórica desse aumento dessa ingesta que aconteceu. Então nós temos fisiologia e mecanismos para regular isso. A questão é que não comemos quando há fome real. A maioria das pessoas não faz ideia como identificar fome real e nem saciedade. Esse foi um dos comentários, inclusive, que eu coloquei lá no vídeo. A fome real, ela tem 3 sintomas e os 3 precisam estar presentes. Se você come fora disso daqui, você tá compensando as suas emoções da comida ou te falta autocontrole, tá? Ou num crentez, domínio próprio. O primeiro sinal, você tem um sinal físico, por exemplo, o teu estômago ronca, tipo o meu aqui agora gravando esse vídeo pela segunda vez, porque a primeira vez deu problema na câmera e eu tô regravando. Eu tô com fome. Cagado de fome. O segundo, não há seletividade alimentar. Sabe aquela conversa de vó, quando a barriga tá cheia, toda goiaba tem bicho? Minha avó é mineira, então assim, a gente tem muito ditado popular por lá. Pois é, isso é verdade. Você tá com fome, se eu te der uma goiaba na sua mão, minha amiga, você não vai olhar se tem bicho, não. Assim como você tá com vontade de fazer xixi e você tá apertada e você tá desesperada pra urinar e você não tem a capacidade de segurar esse xixi até o ponto que você quer. Se você tentar fazer isso, você vai mijar na roupa, porque é fisiológico. Não há seletividade. Terceiro ponto. Você não tem dúvida. Sabe aquela coisa assim? Abre a geladeira pra pensar? Ah, eu tô com fome, eu não sei de quê. Você não tá com fome. Talvez você esteja com sede, porque você também não sabe identificar sede. Mas fome não é. A fome fisiológica, ela é presente nesses 3 pontos. Se esses 3 não estão presentes, você não tá com fome, tecnicamente você não deveria estar comendo, a não ser que você tenha algum objetivo estético, performance, atividade física, enfim. Saciedade. Você quer identificar a sua saciedade? Faz esse teste na próxima vez que você for comer. Você tá comendo, de repente você faz assim, ó.
Na hora que você der esse suspiro, pense. Se fosse uma goiaba com bicho, ou um ovo cozido horroroso, gelado, eu continuaria comendo? Se você ficar em dúvida, ou se a tua resposta for não, a saciedade chegou. As pessoas acham que saciedade é quando abre, né, os botões da calça e a barriga expande. Não. Aqui você já passou da saciedade há muito tempo. É que você tá enlargando o teu estômago. Mas a saciedade é esse exato momento. Se a gente comesse assim, provavelmente a gente não estaria vivendo o que a gente tá vivendo hoje. Então, vamos continuar aqui. Quando a gente saiu pro auditório, os pastores tiraram o cigarro do bolso e começaram a fumar, porque na cultura, não sei se era boliviana, era normal fumar. Aí o pastorzão Raimundo, que é um grande amigo, falou: Jorjão, o pastor tá fumando. Aí vinha um atrás dele que devia ter uns 180 quilos. Eu falei: pastor, atrás dele. Aí, o que foi? Tá fumando também? Eu falei: não, é obeso, vai morrer primeiro. Eu tomou um susto, isso não se fala dentro da igreja. Porque hoje tudo é preconceito. A gente não tá falando de preconceito, a gente tá falando de conceito. Não, mas é preconceito mesmo, tá? Se tu conhece um cara obeso, não sabe nada da vida do cara entendeu? Aí também é sacanagem também, né? Você também não pode ser... Eu não concordo que seja preconceito. Aqui eu discordo do Iago de novo. Por quê? Porque ele não falou nenhuma mentira. Ele trouxe um conceito mesmo. Você vai achar fumantes com 70, 80 anos, mas você não vai achar obeso. Obeso, 180 quilos, você não vai achar. O coração não aguenta chegar até esse ponto. As comorbidades associadas matam essa pessoa antes de chegar nesse ponto. O que ele falou é uma verdade. Não é um preconceito, é uma verdade. Pode ser, é preconceito mesmo. Isso só é meio babaquinha mesmo, tá bom? Não é porque você tá tomando seus Durateston aí que você tem que tratar os outros desse jeito. Também discorda aqui, hein, pastor? Esse cara tá muito fora do shape pra falar que ele tá na bomba. Só você tá tomando a bomba, os esteroides, só pra ter os efeitos colaterais. Pô, o pastor tá aqui, tá com tetinha lá. Ó. Não sei nem se é pastor, hein, mas tá com tetinha, tá fora do shape, hein? Tem que fazer uma dieta. Agora quem tá sendo preconceituoso sou eu. Eu saio daqui e vou orar, pedir perdão, tá? Sai tratar tudo com preconceito, lhe tratar com preconceito também. Pra você sentir na pele aí. Até que tá ficando meu calvo também aqui, ó. Então isso aqui, ó. A preconceituosa fui eu, né, no caso. Aqui, ó, é bomba. Viu? Porque todo careca é por causa de bomba. Não é não? Todo careca é por causa de bomba? Não é. Do mesmo jeito, nem todo gordo é por causa de gula. Não é por conta, porque a obesidade é uma doença multifatorial. Mas o excesso de comida está associado à obesidade. Não tem como, inclusive do ponto de vista matemático, você dizer que não é preciso comer muito para estar obeso. Isso não é verdade. Mas pode ser. Se for o seu caso, é o meu caso, tá? Eu sou gordo por causa de gula mesmo, tá? Eu engordo, eu gosto de comer. Sempre que o pessoal me vê botando meu prato nos retiros, o pratão, minha pratada, só, eita pastor, esse aí come, hein? Veja, esse é o grupo das pessoas que nós estávamos falando e que eu coloquei lá no início do vídeo. O meu marido, a família dele tinha restaurante. Eles alugavam restaurante para eventos particulares e todas as vezes que a pessoa contratava, né, o serviço de buffet deles, meu sogro logo perguntava: é para evento de crente? Se fosse, era mais caro. E às vezes ele botava um cara até para não fazer, porque ele ainda falava que tinha chance de tomar cano, infelizmente. Tem muita gente que fala: a cerveja do crente é a comida, é a Coca-Cola. E o pessoal acha isso bonitinho, acha que isso não está associado a um pecado aceitável. Aí pergunto eu a você, como você desenvolve as tuas disciplinas espirituais? Você fica vigilante com relação ao pecado, vigia a tua carne, que é algo que você não vê, que é a tua fé? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Logo, se você não consegue ter domínio próprio, controle, tratar com a devida seriedade e responsabilidade consigo, com os outros e com a sociedade sobre aquilo que você vê, você não consegue controlar o teu prazer associado à comida. Como? Eu realmente fico curiosa. Porque eu não sei pra você, mas pra mim não pecar é muito mais difícil do que fazer dieta. Eu sou gordo por quê? Eu sou gordo com esforço, meu irmão. Eu sou gordo porque eu como muito mesmo. Não é tireoide, não. Não é tireoide, não é maldição, não é a lua, não é signo. Eu sou gordo porque eu como, gosto de comer. Você tem parâmetros, é conceito, não é preconceito. E quantas pessoas já foram alcançadas por essa palavra, né? Eu vou em conferência, vem um monte de gente. Pastor, perdi 35 quilos. Pastor, perdi não sei o que. Pastor... Glória a Deus, amém. É mais saúde pro povo. Menos pessoas que vão acessar o sistema de saúde por conta de doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças que mais matam no mundo e que estão intimamente... A base do desenvolvimento delas é o estilo de vida. Não tem como você desassociar isso da responsabilidade do indivíduo e falar que isso são problemas derivados do cotidiano que ele está inserido. Não, há um fator determinante que é a escolha daquela pessoa. Há exceções, com certeza, porque isso é aplicado a toda regra. Maratonista, depois de obeso, sabe que é ultramaratonista, quase 180 km. Eu creio que a gente precisa falar sobre isso, não no sentido acusatório, mas despertar. Ah, não, mas quando aí tu disse que o cara é gordo porque é guloso, é acusatório, pô, entendeu? Discordo. Ele tá usando um exemplo e ele trouxe um conceito
preconceito baseado naquilo dali. O cara é gordo, mas por que o cara é gordo? É só você olhar pra ele que você vai ver que o cara é gordo. A gente tá num lugar, não pode falar que é gordo. Não, mas é porque... Não. Tá gordo e precisa ser tratado. Aqui não é sobre o indivíduo, mas a questão da doença. E o início disso é a conscientização de que realmente existe um problema naquilo dali. E ele traz aquilo como uma analogia pra outra pessoa pra levar a conscientização acerca desse cuidado com o templo do Espírito Santo, com a nossa saúde, com os nossos. Não estou dizendo em momento algum aqui que fique claro que a obesidade é um pecado, não. Ela é uma doença multifatorial. Ademais, pequenos ajustes na rotina desses indivíduos os tirariam dessa condição de excesso de peso e obesidade. Beber 3 litros de água por dia, como eu disse anteriormente, tem muita gente que confunde fome com sede. 1 litro de manhã, 1 litro de tarde, 1 litro de noite. É a regrinha que eu uso para facilitar pra galera. Dormir melhor, se até o Senhor Deus mandou a gente descansar 7 horas de sono, para evitar, inclusive, quando for velho, se chegar até esse ponto, tem uma doença neurodegenerativa, uma demência, um Parkinson. Sono é necessário. Comer comida de verdade, ovos, pães, frutas, legumes e verduras, se movimentar mais, se coloque em movimento, ande, que seja fazer uma caminhada. Idealmente, o indivíduo precisa de um treinamento resistido. Só por fazer isso, o indivíduo ele já sai desse estado de excesso de peso. Então, para fazer isso daqui, você não precisa ser rico, você precisa de comprometimento consigo mesmo e conscientização. E acho a igreja um lugar crucial para se fazer isso. Que bom que isso está sendo tratado dentro da igreja. Eu fico muito feliz. É obrigatório. Agora sim, tem que cuidar do corpo mesmo. Tá tudo certo aqui, tem que cuidar do corpo. Sei que você tá todo mundo esperando, todo mundo assim em casa assim, ó. Lá vem, vai falar da Growth, ó. Não vou querer que a Growth também, ninguém me patrocina. Não vou colocar aqui, não. Sim, tem que cuidar do corpo. Inclusive, pastor Iago, o senhor tem a responsabilidade de botar o shape. Cadê o shape dos calvinistas, pelo amor de Deus? Lá na teoria da prosperidade do coaching, você tem Steven Furtick. O dia que o YouTube mostrou pra mim o vídeo do Furtick, eu parei, olhei e falei assim, não, acho que eu tô vendo errado. Você tem aquele estereótipo, né, de pastor na sua cabeça, que pastor barrigudão, bafudo, né? Todo pastor tem bafo. A maioria dos pastores tem bafo, se ninguém nunca falou isso pra vocês. Vocês têm hora que fica mascando um chiquetinho de cocô, tá bom? Então a gente tem esse estereótipo, né? Aí vi um pastor, o antebraço, né, que dava pra estudar anatomia tranquilamente. Eu falei, gente, mas não é possível um pastor no shape. Aí a teoria do coach, você tem ele, você tem Craig Groeschel no shape. Cadê o shape dos pastores dos calvinistas? Então assim, tem que meter o shape, Iago. 2 dedos de shape. Abaixa assinado se você concorda comigo, coloca aqui nos comentários. E não vem com esse negócio que perdeu o shape nos Estados Unidos, que é difícil fazer dieta fora do Brasil. Se porventura você tá fora do Brasil, se quer saber mais sobre isso, eu vou deixar um vídeo na descrição onde eu falo. É muito mais fácil fazer dieta fora do Brasil, gente. A acessibilidade aos produtos, a qualidade dos produtos, a variedade. O que tem aqui de opção low carb pra variar é absurdo. Eu postei até hoje lá no meu Instagram, se você não me segue, @Nayara, vai lá. O review de uma Air Fryer que eu paguei 100 e pouquinho, super baratinho. Gente, a Air Fryer, falta pouco a falar. O negócio é sensacional. Quando eu fazia dieta no Brasil, pobrinha, minha fonte proteica era clara de ovo. E a gente comprava caixas, eu lembro até hoje, pagava R$70 com o dinheiro dos bicos que eu fazia, porque o curso era integral. Fazia maquiagem, dava aula de inglês. Ai, como é que é pobre dava aula de inglês? Porque minha madrinha pagou o curso pra mim a vida inteira. Eu usava isso pra fazer dinheiro. E era clara de ovo minha fonte proteica, cara. Eu como camarão de marmita, como salmão, assim, ó, como se fosse frango. É muito mais fácil. Você tem acesso a legumes congelados prontos, você não precisa descascar nada, só jogar na frigideira. É muito mais simples, você tem uma qualidade, uma aderência alimentar na dieta infinitamente maior, fora a acessibilidade à academia. Você tem academia aqui de $5, $10. Então, assim, é muito mais fácil, tá, pastor? O senhor quis comer mesmo e o senhor volta pro shape aí pra representar a Growth, os calvinistas, que, pô, nós estamos passando vergonha com a galera aí, tá todo mundo no shape, só tem que botar o shape também, hein? Olha, eu realmente espero que fichas tenham caído na sua cabeça com esse vídeo, especialmente se você é cristão. Se você já não deixou teu joinha, deixa aqui. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se tiver algum react que você queira aí, manda pra mim lá no meu Instagram. Vamos comentar sobre isso daqui. Não se esqueça de inscrever. E aqui na descrição estarão alguns links úteis, tá? Inclusive, se você tem interesse em fazer parte do meu time de mulheres e a gente trabalhar nesse shape, nessa mudança de hábitos, com um acompanhamento individualizado, com nutrição e treino e todo o suporte que você precisa de prestação de contas e educação, para que você se liberte de vez e que fazer dieta seja algo completamente intuitivo, gostoso para você, com a liberdade de comer os alimentos que você gosta e garantindo que você chegue e mantenha nos teus resultados também estéticos, não só de saúde. A gente se vê no próximo.